Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Mais uma vez, venho pedir licença para poder entrar na sua casa, para que juntos nós possamos caminhar pelas 10 palavras que o Senhor dirigiu a Moisés, para que pudesse nos entregar e assim nos tornarmos nós também o povo da aliança. Seja bem-vindo a este momento e também peço licença para entrar na sua casa, para que a gente possa continuar estudando este quarto mandamento ou esta quarta palavra que Deus nos dirige. É muito importante ter a Bíblia na mão, para que a palavra de Deus esteja no nosso coração, e não se esqueça que nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, que é este grande documento que vai nos ajudar a compreender melhor, aprofundar melhor nessas palavras que o Senhor nos dirige. Façamos a nossa oração, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Lembrando que nós estamos refletindo, estudando, procurando conhecer um pouco mais dessa grande dimensão desta quarta palavra. Qual é a quarta palavra que Deus nos dirige? Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé seu Deus lhe dá. Vamos pegar Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Versículo 16, 5:16. Honre seu pai e sua mãe, como Javé seu Deus lhe mandou, para que sua vida se prolongue e tudo corra bem para você no solo que Javé, o seu Deus, lhe dá. Hoje, eu gostaria de me ater mais ao catecismo. Então, eu gostaria de convidar você a pegar o catecismo no número 2221. 2221. Nós vamos falar hoje sobre os deveres dos pais. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, querido papai, querida mamãe, você que pretende ser pai, você que já é pai, primeira coisa que a gente precisa pensar, o filho não me pertence. Aliás, ninguém pertence a ninguém. Nós somos, cada pessoa, cada ser humano, somos pertença de Deus. Pertencemos a Deus. Não me pertence. Nem a minha vida a mim pertence. A minha vida pertence a Deus. Porque dele, ela vem e para ele, ela voltará. E essas pessoas, as quais Deus coloca na minha vida, e para elas eu exerço um papel diferente. Para minha mãe,
eu sempre vou ser filho. Eu sempre vou ser filho. Para os meus parentes, eu vou ser sobrinho, eu vou ser primo. Para os meus paroquianos, eu serei o pároco, o padre. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sou o Joel, que fui batizado, que recebi de Deus essa graça. Então, nós precisamos compreender que ninguém pertence a ninguém. Aquela pessoa que eu chamo de minha mãe, ela, na minha história, é a minha mãe. Mas a mulher, Mirtes, não é minha, é de Deus. Quando eu digo que ela é minha mãe, é porque ela exerce, ou ela tem um papel na minha vida, de ser a minha mãe. Mas não no sentido de ser minha pertença, de ser propriedade minha. Não. Esta mulher, Mirtes, em relação ao Joel, ela é a mãe. Em relação aos meus primos, ela é irmã. Desculpe, ela é tia. Em relação aos irmãos dela, ela é irmã. Perceberam? Ou seja, ela é uma pessoa que pertence a Deus, independente do papel. Portanto, o esposo não pertence à esposa como propriedade, mas pertence a Deus. Os filhos não pertencem aos pais como propriedade, pertencem a Deus. Os amigos, as pessoas, não importa o papel que eles desempenham em nossas vidas. E os papéis são muitos, igual eu já falei. Para uma pessoa eu sou filho, para outro eu sou irmão, para outro eu sou sobrinho, para outro eu sou amigo, para outro eu sou padre, mas eu sou a mesma pessoa. Não existe um Joel padre, um Joel filho, um Joel primo, um Joel sobrinho. Vou brincar aqui, viu? É brincadeira. Um Joel esposo. Não existe. Eu sou o Joel. E quando este Joel, ele se relaciona com o outro, ele desempenha um papel. O papel não é determinante. Determinante é o Joel. O seu papel não é determinante. Determinante é a sua pessoa. Então, querido irmão, quando a gente vai falar dos pais, o primeiro dever dos pais é isso, é cuidar dos filhos. É o cuidado dos filhos. Um pai tem que exercer a paternidade. Uma mãe tem que exercer a maternidade. Nós já aprendemos nos outros encontros que o mandamento se dirige àqueles que geraram a vida. Quem gera é pai, quem gera é mãe. Mas pode acontecer de um pai e de uma mãe não exercer a paternidade ou a maternidade e relegar isso a outra pessoa. Pode. Mas não é a vocação. A vocação do pai é a paternidade. A vocação da mãe é a maternidade. Por isso, um pai e uma mãe precisa ter esta consciência que o filho não lhe pertence. Por isso, ele não pode impor ao filho as suas vontades, os seus sonhos. Um pai e uma mãe não pode, entre aspas, traçar, definir o que o filho vai ser, com quem o filho vai casar.
O pai e a mãe devem ser aqueles que vão cuidar desta vida que não lhes pertence, mas pertence a Deus, e devem educá-los, no sentido profundo da palavra educar, orientá-los para Deus. Para Deus. Porque aquela criança, aquele ser, aquele filho veio de Deus através do pai e da mãe, e para Deus deve voltar. Por isso, a segunda função dos pais, a primeira é transmitir a vida como valor maior, e transmitir a vida também cuidar desta vida. Essa segunda missão do pai e da mãe é cuidar, orientar, educar esta vida para Deus. Eu não posso ter como prioridade educar o meu filho para o mundo, porque o meu filho não é do mundo. O meu filho é para Deus. Eu preciso educar o meu filho para Deus. Preciso ensinar ao meu filho, desde a mais tenra idade, o caminho do Senhor. Preciso colocar no coração dos meus filhos a lei do Senhor. Preciso contar para os meus filhos as histórias de tantos super-heróis. Não esses super-heróis de quadrinho. Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e tantos outros. Mas eu preciso contar para eles histórias desses super-heróis chamado Geraldo Magela, chamado Maria Goretti. Esses são os nossos super-heróis, esses são os nossos modelos. Dom Bosco, Santa Inês, São Judas Tadeu, Madre Dulce, Irmã Dulce dos pobres. Percebe? Eu preciso ensinar para os meus filhos quem foram esses grandes homens, essas grandes mulheres. É essa a função do pai e da mãe. Não é educá-los para o mundo, educá-los para Deus. Uma vez que eles são educados para Deus, você também os educa para o mundo, porque eles vão saber viver bem no mundo, porque serão eles regidos pelos valores eternos. Pelos valores eternos. Quando nós conseguimos incutir, colocar no coração de nossos filhos a lei do Senhor, não porque nós simplesmente falamos, mas porque nós vivemos. Vocês que já são pais há mais tempo, vamos tentar buscar na nossa memória as imagens dos seus filhos quando eles tinham aí 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. É um período aí, vamos pegar aí, de 3 a 6 anos. Lembra dos seus filhos brincando de casinha? A menina, se eu quero conhecer bem uma mãe, eu pego uma criança aí de 3 anos até 6 anos e dou para essa criança uma boneca. Uma boneca. Aí eu vou olhar a menina brincando com a boneca, eu vou descobrir quem é a mãe. Se a criança pega a boneca, põe no braço, passa a mão na cabecinha dela, conversa com calma, a mãe faz isso com ela. Mas se a menina pega a boneca e joga ela, senta aqui, já falei com você, não faz isso, não faz aquilo, e berra com a boneca, ela está imitando a mãe. O menino está lá brincando de carrinho, está brincando de casinha, então vai ser o pai. Veja como é que ele senta, veja como é que ele anda, como é que ele fala com a esposa, como é que ele fala com os filhos. Quando ele está brincando, ele está reproduzindo aquilo que ele aprendeu com o pai.
Antes mesmo da razão estar formada, ele faz por imitação. Por imitação. É assim que a gente ensina. Não é com a palavra. É com a atitude. Quantos pais e mães ensinaram os filhos a mentirem? E quando os filhos mentem para eles, eles querem pôr os meninos de castigo. Mas foram os próprios pais que ensinaram. Quando alguém chama na porta e você fala assim com o seu filho, vai lá e fala que eu não estou. A criança tem 5, 6, 7 anos. Aí quando o filho mente para você, você quer corrigi-lo, você quer colocar de castigo, mas você ensinou a mentir. Você está atendendo um telefone, está conversando no telefone, seu filho está ali, e você contando mentira. E depois você vai ensinar o seu filho a não falar mentira. Percebe? É educar. Para educar, nós precisamos muito mais do que as palavras. Nós precisamos da atitude de vida. E nós, como pais, tementes a Deus, precisamos entender isso. O que eu preciso incutir no coração do meu filho é a lei do Senhor. É as palavras do Senhor. É os mandamentos do Senhor. Eu preciso educar o meu filho para que ele não se corrompa no mundo. Não simplesmente com as minhas palavras, mas com o meu testemunho. É esse meu chamado, esse é meu dever de pai, meu dever de mãe, é este. Sabedor que eu sou, de que meu filho, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. E eu respeito. No 22, 21 diz assim, o papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Quem educa é o papai e a mamãe. A escola não educa. Eu não mando meu filho para a escola para ser educado. Eu mando meu filho para a escola para receber conhecimento. Escola não dá educação. Escola transmite conhecimento. Os professores estão lá para transmitir o conhecimento da matemática, da geografia, da língua portuguesa, de uma língua estrangeira, da biologia, da química, da física, das ciências políticas. Ali se transmite conhecimento. Quando eu mando meu filho para uma escola, eu preciso mandá-lo educado. Isso é minha função. Isso é a função do pai. Isso é a vocação do pai e da mãe. Isso é a vocação de fato de quem não é só pai e mãe, mas é de quem exerce a paternidade e a maternidade. É insubstituível a educação dos pais. E aí eu volto a dizer, um pai e uma mãe não educa com palavra, educa com a própria atitude. Porque até a razão amadurecer lá para os 6, 7 anos de idade, a criança não tem um raciocínio lógico. Ela tem uma inteligência emocional. E aí que eu queria recomendar a você, papai e você, mamãe, especialmente você que é um pai e uma mãe fresco. Quando eu digo fresco, novinho, o filho está aí com poucos anos de idade, ainda dá tempo. Eu recomendo a leitura de um livro chamado Quem Ama, Educa, de Sama Tibi. Eu recomendo, para a gente entender o que é a educação. Educação pertence aos pais. A escola não educa meu filho.
A escola transmite conhecimento. Inclusive a função do pai e da mãe é ensinar o filho a respeitar os mais velhos, os professores, porque eles exercem também ali na hora que eles estão ministrando a aula, a eles foi delegado a função de ensinar. E por isso eles precisam ser respeitados. Respeitados. Vocês vão ver aí no catecismo da Igreja Católica algo muito interessante que eu não vou entrar nesse momento, mas eu gostaria que vocês lessem. O catecismo vai falar algumas coisas muito interessantes que dentro dessa palavra, dessa quarta palavra que é honrar pai e mãe, está os deveres para com as autoridades civis, os deveres para com as autoridades eclesiásticas. Isso tudo está dentro deste mandamento. Quando alguém está dentro do mandamento do honrar pai e mãe, ele também vai honrar aqueles que são instituídos numa sociedade civil, vão respeitar e honrar aqueles aos quais Deus colocou na vida dele como pastores. É muito grande, é muito bonito a dimensão deste mandamento. Portanto, os pais precisam aprender isso. Tornar o seu filho cada vez mais humano. Humano. Se eles não forem educados para serem humanos, eles vão se tornar lobo do próprio homem. Eles vão se tornar desumanos. Esse é o grande desafio para o papai e para a mamãe, no exercício da sua maternidade e da sua paternidade. Aqui no número 22:23, diz o seguinte: dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais, sabendo reconhecer diante dos filhos os próprios defeitos, ser-lhes-á mais fácil guiá-los e corrigi-los. Olha que coisa bonita. Quando um papai e uma mamãe é capaz de reconhecer diante do filho que erra, não o filho que erra, quando o papai e a mamãe reconhecem diante de um filho o seu próprio erro, dá mais condições para o filho confiar. Porque todos nós somos passíveis de erro. Mesmo querendo acertar, nós erramos. E nós não podemos ficar enfurecidos porque os nossos filhos nos corrigem, ou os nossos filhos nos apontam os nossos erros. Antes, deveríamos ficar gratos, porque eles estão também nos auxiliando no caminho do Senhor. O fato de você ser pai e mãe, de você exercer a paternidade e a maternidade, não te isenta de errar. Não te isenta de errar. Por isso, também os filhos nos corrigem. E um pai e uma mãe não pode ficar enfurecido contra um filho, quando o filho também exerce essa grande dimensão da correção. Precisamos ser gratos. Esta é a função do papai e da mamãe. Muitas pessoas não entendem essa dimensão. Mas se o meu filho errou, ele precisa pagar pelo erro. Ele precisa pagar pelo erro. O fato de um pai e uma mãe
ajudar, talvez até mesmo a sociedade civil a corrigir o próprio filho, não é desamor. Não é desamor. É de fato amor. O pai vai estar ali ao lado do filho, enquanto ele estiver cumprindo a pena que lhe foi imposta pela sociedade civil. O que não pode é um pai e uma mãe, mesmo conhecendo que o filho errou, não permitir que ele seja corrigido. Essa é a função de um pai e uma mãe cristã. Olha, filho, você errou. Você está preso. Você precisa ficar preso para aprender. Mas saiba de uma coisa, eu vou estar aqui todo dia ao seu lado. Essa é a retidão da nossa paternidade. Essa é a retidão da nossa maternidade. Não é ficar passando a mão na cabeça do filho. Quando o filho faz uma coisa errada, ele não é obrigado a acertar. E teoricamente, ele não deve ser castigado porque errou, porque ele ainda não sabe, a não ser que ele seja qual que é a palavrinha? Que ele faça de novo. Ninguém pode ser condenado porque errou a primeira vez. Errou a primeira vez, precisa ser castigado. Castigo não é algo ruim, papai e mamãe. Castigo não é algo ruim. Castigo é algo educativo. E precisamos reaprender a dinâmica do castigo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiástico. Eclesiástico, número 30, capítulo 30. Eclesiástico 30. Olha o que aqui diz. Versículo 1 em diante. Esse texto é muito interessante. Eu creio que eu não preciso fazer comentários sobre ele, mas nós vamos ler juntos. Eclesiástico capítulo 30. Algumas palavras hoje vão nos soar muito ruins, muito feias, mas não quero que você se prenda à palavra, vamos entender o sentido. Quem ama o próprio filho, usa bastante as chicotadas, para no fim se alegrar. Chicotada não significa que você vai bater no seu filho, espancar. Um castigo é uma chicotada. E eu digo com verdade para vocês, que dói muito mais do que uma palmada, quando a gente tira algo do outro, que é tão importante, dói muito mais do que uma palmada, porque a palmada a gente ganha ali na hora, daqui a pouco passou. Mas um castigo dói mais, quando a gente é privado de coisas que a gente gosta. Então vamos entender as chicotadas, não como chicote, como a correada, como tapa, mas como castigos, como privações. Quem educa o próprio filho, depois terá satisfação com ele, e se orgulhará dele na frente dos conhecidos. Quem ensina o seu filho causa inveja no inimigo e ficará alegre diante dos amigos. Se o pai vem a morrer, é como se não tivesse morrido, pois deixa depois de si alguém semelhante a ele. Durante a vida, sentiu alegria ao vê-lo e na hora da morte não terá o que se lamentar. Pelo contrário, ele deixa alguém que faça vingança diante de seus inimigos e retribua os favores aos seus amigos. Se você mimar, olha, preste atenção, se você mimar o seu filho, depois terá que cuidar das feridas dele, e toda vez que ele gritar,
as entranhas em você estremecerão. O cavalo não domado se torna intratável, e o filho entregue a si mesmo acaba ficando impossível. Ai, gente. Preste atenção. Versículo 7. Se você mimar o seu filho, depois terá que cuidar das feridas dele. Talvez seja aqui que nasceu aquele ditado: pé de galinha não mata pinto. Toda vez que ele gritar, as entranhas de você estremecerão. O cavalo não domado se torna intratável, e o filho entregue a si mesmo acaba ficando impossível. Dê muito mimo a seu filho. Olha aqui. Chega aqui. Chega o ouvidinho aqui, olha. Olha o que diz número 8. Versículo 8. 9. Dê muito mimo ao seu filho, e ele trará angústia a você. Seja brando com ele, e ele lhe trará tristezas. Não ria com ele, para com ele não ter que chorar, para você, no fim, não acabar tendo que ranger os dentes. Não lhe dê autoridade na juventude. Bata em suas costas enquanto ele é menino, para que não cresça teimoso e acabe por desobedecer a você. Instrua seu filho e torne-o responsável, para que depois você não venha a lamentar o comportamento inconveniente dele. Essa é a função do pai. Essa é a função da mãe no exercício da paternidade e maternidade. Nós não podemos misturar os papéis. Papai e mamãe não é amigo do filho, não é coleguinha do filho. Papai e mamãe é pai e mãe. Não confunda, não queira ser amigo. Você precisa ser pai, mãe. E ser pai e ser mãe não significa ser duro, turrão. Tanto que eu quero outro texto com você. Pegue aí o livro, a carta de São Paulo aos Efésios, para iluminar isso que eu quero dizer. Efésios, capítulo 6. Versículo 4. Efésios 6, 4. Pais, não deixem seus filhos irritados, mas os eduquem na disciplina e com a correção do Senhor. Lembra o que diz Eclesiástico? Um cavalo que não é domado vai trazer muita tristeza. É educar na disciplina. É ter disciplina. E hoje o que mais falta no mundo é isso, disciplina. Eu oro muito pelos pais, porque essa vocação da paternidade e da maternidade é enorme. E você, papai e mamãe, você pode, ao mesmo tempo que você pode dar ao mundo um ser humano maravilhoso, você pode entregar ao mundo um ser humano péssimo, que não vai contribuir nada com a humanidade, muito pelo contrário. Vai ser um sinal de desumanidade no meio dos humanos. E Deus vai cobrar de você, papai e mamãe, aquilo que você não fez, que era próprio da sua paternidade e da sua maternidade. Para educar um filho, para ensinar um filho o caminho do Senhor, a gente não precisa ser áspero, a gente não precisa ser duro, a gente não precisa ser, entre aspas, torrão. Mas nós precisamos exercer esse papel. É um papel cristão. É um papel cristão. Precisamos dar ao mundo homens e mulheres valorosos. Precisamos entregar ao mundo homens e mulheres que tenham por heróis
Não os heróis das revistinhas em quadrinho, não os heróis, entre aspas, que se apresentam aí a todo momento, mas os heróis que temeram ao Senhor. Ai, que bonito, né? Olha, eu tenho um sonho, que nossos pais pudessem fazer as festas de aniversário dos filhos, não da Peppa, é Peppa que fala? Não é da Peppa, não é da Mulher Maravilha, não é da Batgirl. Quisera eu que nós os cristãos fizéssemos as festas de aniversário dos nossos filhos com o tema de Santa Teresinha, Santa Maria Gorete, São Judas, São Geraldo, incutindo nos nossos filhos esses grandes valores. Já pensou que coisa bonita você fazer uma festa de aniversário para o seu filho e chamar os coleguinhas deles para vir vestidos, homenageando um santo? É criar referências. É criar referências no coração de nossos filhos. Porque essa primeira fase da vida é a determinante. É determinante para tudo na nossa vida. Para toda a nossa vida adulta. Por isso, esses primeiros anos dos nossos filhos precisam ser de muita dedicação. De muita dedicação. Pais, vocês têm o dever, pela paternidade e maternidade, de educar os seus filhos. Não é para o mundo, é para Deus. E uma vez que você educa seus filhos para Deus, você está dando ao mundo a oportunidade de ser melhor. Porque nós vamos ter mais um ser humano humanizado. Porque estamos cheios de seres humanos desumanizados. E por que estão desumanizados? Porque o papai e a mamãe não aprenderam ou não ensinaram, não aprenderam a ser pai e mãe, portanto não ensinaram os seus filhos o caminho do Senhor. Quero que você medite, então, aí do 22, 21 até o final deste nosso texto, que ele é muito bonito, até o 22:57. 22:21 a 22:57, para que você possa então entender melhor essa grandeza aí da vocação paterna, dos deveres do pai, dos deveres da mãe. Terça-feira que vem, nós vamos então entrar na quinta palavra. Não matarás. Quinta palavra, semana que vem nós vamos entrar neste tema com a graça de Deus. Agradecer você por me permitir estar aí com você na sua casa, neste momento, né? A hora já vai avançada, mas como eu já disse no domingo, quero lembrar a vocês, a paróquia São Geraldo, reunida com seus conselheiros, nós decidimos que em caráter de experimental, nós vamos celebrar este final de semana a missa presencialmente. Portanto, não pode chegar aqui na igreja, eu vou participar da missa. Não, porque nós só temos 50 lugares para mantermos o distanciamento que é necessário. É necessário que você ligue para a secretaria da paróquia e veja se ainda tem disponibilidade de você vir participar da missa. Então, nós vamos ter missa no sábado às 18h30 e no domingo 7h30 da manhã. A missa da noite, das 19 horas, por enquanto não será presencial. Será apenas transmitida pela internet, porque ainda nós não temos os equipamentos necessários e os meninos transitam muito dentro da igreja, né? Eles mexem muito dentro da igreja para poder fazer a transmissão para vocês. Então, por isso que nós não estamos abrindo a missa das 19 horas presencial, porque a presença dos meninos mexendo para lá e para cá, verificando as coisas, tira a atenção de quem está dentro da igreja. Então, nós vamos ter, por enquanto, só a missa das
No sábado, às 18h30 e no domingo, às 7h30 da manhã. E queria convidar você para o nosso tropeiro, no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. É um tropeiro que a gente está fazendo em homenagem aos pais, com a intenção de arrecadar fundos para que a gente possa trocar o piso da Igreja Imaculada Conceição. Para assim voltar com as missas lá na Igreja Imaculada Conceição, porque onde a igreja está agora, atualmente, que é no salão de festas da igreja, nós não temos ventilação. E por não ter ventilação, não podemos celebrar lá. Porque uma das orientações é que você esteja sempre, quando tiver mais pessoas, num espaço onde há bastante circulação de ar. E lá não tem. Então nós queremos, de fato, colocar o piso na parte de cima, porque lá tem uma boa circulação de ar, para que a gente possa voltar com as missas lá também. A Igreja São José e Santa Maria Gorete realmente não tem condições de celebrar lá, porque ela não tem esta prerrogativa de ter uma boa circulação de ar e espaço. Imaculada já tem, se a gente conseguir voltar com a igreja para cima. Por isso nós pedimos a sua ajuda nesse tropeiro. Você pode adquirir o convite do tropeiro na nossa secretaria ou com os nossos coordenadores de pastorais e movimentos. Quero agradecer você pela sua presença e vamos pedir a Deus que nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você a sua face e te conceda a sua graça. Volva sobre você o seu olhar e te dê a paz. E que Deus Todo-Poderoso cele no seu coração, escreva no seu coração de carne estas 10 palavras que irão te levar à posse da terra prometida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Obrigado. Beijo do padre mais lindo do São Geraldo. E amanhã, o nosso seminário de vida no Espírito. Tchau. Obrigado. Boa noite. Com Deus.